Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Educação pela sua web rádio Estação da Luz. Estamos aqui transmitindo ao vivo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através do YouTube e também do Facebook. Lembrando que você pode participar do Espiritismo e Educação. Basta você, utilizando o YouTube ou o Facebook, escrever e enviar o seu comentário. Você pode fazer também isso pelo WhatsApp. Aí os telefones já estão aí na sua tela, para que você possa fazer a sua participação. Hoje, Espiritismo e Educação vai dar continuidade ao estudo que estamos fazendo de Leon Denis, ou melhor dizendo, mais especificamente, de alguns textos de Leon Denis que ele escreveu sobre educação. E hoje nós vamos falar sobre a escola e a educação da alma. Esse é o nosso tema. O nosso Ronaldo Gomes, nosso parceiro aqui de programa, ele está com uma certa dificuldade com a sua internet, são questões de tecnologia, então, neste momento aqui, por exemplo, não estou vendo ele aqui na tela. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Ronaldo. Seja bem-vindo. Então, aproveitando, pode fazer a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, um carinho, gratidão mais uma vez por estarmos aqui juntos. O pessoal não está me vendo, mas eu estou vendo você normalmente. Então, está ótimo, Ronaldo. Bom, então, não se preocupe aí, telespectador. Então, o Ronaldo está, assim, a imagem, mas está com o áudio e vai fazer a sua participação normal aqui no nosso programa. Ronaldo, então nós ficamos hoje de continuar a explorar os textos de Leon Denis. Nós iniciamos com a introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então chegamos a terminar todos os comentários, ver o texto por completo, e hoje nós vamos introduzir também um outro texto de Leon Denis, com o título A Educação, que compõe o capítulo 54 do livro Depois da Morte. Então nós temos esses dois textos hoje para conjugar os nossos comentários, para falarmos sobre a escola, mais especificamente, e a educação da alma. Você quer dar o pontapé inicial, Ronaldo? Pode ser. O nosso texto anterior, que é da introdução do livro, justamente eu gostaria de deixar, nós deixamos no finalzinho. Então ele faz uma observação aqui, bem oportuna nos 3 últimos parágrafos. Ele diz assim: nosso dever é traçar a trajetória à humanidade futura, de que fazemos ainda parte integrante. Como nulo, ensinam a comunhão das almas, a revelação dos grandes futuros invisíveis, e como a natureza ensina também por seus milhares de vozes, boa noite aí, Wilson, muita paz, pelo renovamento perpétuo de todas as coisas, aqueles que sabem estudar e compreender. Olha, é muito importante isso, porque ele traz em que essas revelações que já está acontecendo conosco, já está vindo há muito tempo, e nós lembramos na semana passada, Jesus, no Sermão da Montanha, que ali é o belíssimo ensino em relação ao que todos os precursores e os sucessores que vieram também depois de Jesus, vieram trazer a base da educação, que é justamente essa transformação através da educação moral, do resgate da humanização e da espiritualidade. Todos eles falavam e continuam falando sobre esse aspecto. Aí ele coloca: vamos, pois, para o futuro. Olha só, ele está em 1800, início do século, para o futuro, para a vida sempre renascente. Olha, ele não fala da vida sempre nascente, sempre renascente, sempre num processo de evolução, de transformação, pela via imensa que nos abre um espiritualismo regenerado. Ele não fala sobre o espiritismo, essa ou aquela religião, até porque o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É uma coisa totalmente
continua ainda, Marcos. Fé do passado. Por que fé do passado? Nas ciências, nas filosofias, nas religiões, porque são aprendizados. Porque senão, Marcos, fica parecendo que a gente está aqui falando, Marcos, não, o passado das ciências, da história, da evolução, isso não interessa. Não é assim. É todo justamente um processo que nós estamos chegando hoje a uma conclusão e precisamos rever a educação, não só como instituição, não só o passar conhecimento, o desenvolver a cognição, mas muito mais que isso, que é o aspecto moral. E ele continua, sacudir vossos velhos sudários e as cinzas que os cobram, escutai as vozes reveladoras do túmulo, elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, ou seja, a vida continua, existe algo a mais que a materialidade, que o nosso egoísmo, o apego às coisas mundanas. Olha, isso é muito profundo, Marcos, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Da compreensão da vida em si material, da compreensão da vida futura, da vida espiritual. É isso aí, Ronaldo. Então, Ronaldo está aqui destacando o trecho final da introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, autoria de Leon Denis, esse grande pensador espírita, e que tinha uma visão realmente muito profunda sobre a importância da educação e sobre o espiritualismo na base da educação. E hoje nós estamos falando da escola e educação da alma, porque Leon Denis é enfático em relação a isso, não é, Ronaldo? Que nós precisamos, de forma urgente, nos voltarmos para a nossa essência espiritual, almas imortais que nós somos. Agora, Ronaldo, é interessante tudo isso, porque eu acabei de ler uma obra sobre Pestalozzi e Froebel, esses dois grandes educadores do final do século XVIII e todo o início do século XIX, e a autora fez assim, né, um contraponto das ideias que eram espiritualistas desses dois educadores com as ideias materialistas de Marx. E ela chega à conclusão que o fato de Pestalozzi e Froebel serem religiosos, porque ambos eram protestantes, ou pelo menos vinham de família protestante, e porque eles defenderam a espiritualidade na educação e falavam abertamente de Deus, que na verdade eles criaram uma educação alienante do ser, uma educação não crítica. E ela, na verdade, inverteu toda a situação, porque ela quis sancionar o pensamento materialista, quando nós sabemos que o pensamento materialista na educação, seja na família, seja na escola, é que aliena o ser humano da sua realidade imortal. Mas eu compreendo perfeitamente essa posição, não apenas dessa autora, mas de dezenas de autores brasileiros e estrangeiros, porque eles não conseguem separar a espiritualidade da igreja, lendo-se aqui atualmente a igreja católica e a igreja protestante. Quando, na verdade, nós precisamos entender que ao falarmos da nossa espiritualidade, ao falarmos da alma, nós não estamos especificamente defendendo nenhuma doutrina religiosa. E, vou além, nem mesmo o espiritismo. Porque o espiritismo, antes de ser religião, e não é religião formal, como se imagina, mas antes de ser religião, o espiritismo é uma filosofia espiritualista, com base em estudos científicos de observação e entendimento e consequências da nossa realidade espiritual. E vai desaguar, sim, em princípios morais ou religiosos que têm por base os ensinos morais do nosso Mestre Jesus.
E Leon Denis está defendendo exatamente essa ideia, a necessidade do espiritualismo adentrar as escolas de todos os níveis para resgatar a realidade nossa, porque nós, seres humanos, somos almas imortais. E com esse resgate, reviver, ele fala aqui no final, né, a fé antiga, a fé dos primeiros cristãos. Essa fé que é, na verdade, uma fé que precisa ser raciocinada. E, portanto, você trabalhar com espiritualidade não aliena, pelo contrário, vai nos colocar na nossa realidade existencial e vai fazer com que nós, com ética, autonomia, criticidade, sentindo o eu profundo, com que todos nós possamos, então, nos renovar e possamos, então, renovar a sociedade humana. Não é, Ronaldo? Essa é a visão que o Espiritismo nos dá e que Leon Denis está trabalhando. Marcos, então eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é difícil para dificultar mais ou menos. Vamos lá. Posso fazer? Primeiramente, posso fazer. Vai perguntar. Então vamos lá. Você não pensa um pouquinho que é muito complicado e difícil essa transformação que Leon Denis, Jesus, tantos outros professores, como eu disse aqui, até porque cada família tem a sua especificidade, a sua religião, tem um aspecto cultural também. Essa transformação não fica difícil. Eu estou colocando a família, mas vamos pensar também nas instituições escolares. Cada uma tem a sua maneira de pensar, de ver, e coloca na escola o aluno, seu filho, naquela escola. Mas a educação que essa criança está levando vem desse berço, que nós não sabemos qual é. Então, em famílias dentro de uma instituição escolar, ou uma instituição de ensino superior, não importa que haja. Essa complexidade toda para essa transformação, como coloca a Leandro ali, mais específica, o que você pensa disso? É possível a mudança, a transformação? Sim, Ronaldo. O seu áudio não está tão bom, mas acho que eu entendi aí a sua pergunta. Olha só, muitas pessoas questionam, né, se a educação poderá ter esse poder de realizar a nossa transformação moral, espiritual e, portanto, a transformação da sociedade humana. É um questionamento válido quando você olha a educação do ponto de vista apenas da transmissão de conhecimentos. Desse ponto de vista, a educação como transmissora de conhecimentos, ela não tem esse potencial todo, esse poder todo, porque nós vimos ao longo do século XX, e principalmente a partir da sua segunda metade, nós vimos um avanço científico, tecnológico, em todas as áreas humanas, muito grande. Não há termos de comparação entre nós, que estamos aqui no ano de 2022, e o que tínhamos em 1922, em termos de conhecimentos, em termos de avanços científicos. Mas de 1922 para cá, nós assistimos à Segunda Grande Guerra Mundial, assistimos à Guerra do Vietnã, assistimos à Guerra do Afeganistão, à Guerra do Iraque, à Guerra lá das Coreias, para falar dessas que são assim, mais famosas, fora tantas outras. Nós tivemos, por exemplo, a crise dos mísseis lá em Cuba, na década de 1960, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e as nações europeias e o conglomerado da União Soviética, enfim, tanta coisa que nós tivemos aí, e tudo isso ligado ainda ao egoísmo e ao orgulho dos seres humanos. Porque a nossa educação, ela, na verdade, não está trabalhando o outro lado que é muito importante, que é
a educação moral, que é a educação dos sentimentos, a educação dos valores humanos. Isso não tem sido trabalhado. E esse é o grito de Leon Denis. É isso que está faltando, porque se nós não fizermos isso, nós continuaremos a assistir gerações intelectualizadas, ou pelo menos com muitos conhecimentos, mas que continuarão à margem da justiça, que continuarão egoístas, individualistas, onde a violência vai preponderar, enfim, todos esses males que nós já estamos cansados de conhecer. Agora, nós temos experiências educacionais, quais a de Pestalozzi, a dos escolanovistas, como Freinet, Montessori e outros, alguns até pensadores materialistas, mas fazendo de forma diferente. Hoje em dia, as chamadas escolas inovadoras, que têm uma preocupação da formação cidadã das crianças e que mostram resultados maravilhosos, extremamente positivos nessa transformação moral do ser humano. E esse, então, é o caminho. Nós temos que acreditar nisso, continuar a trabalhar firmemente e introduzindo paulatinamente na educação a nossa realidade de almas imortais, olhando para frente, porque a vida continua no depois da morte. Perfeito. Você acaba colocando, antecipando um assunto que é justamente no capítulo 54 do livro Depois da Morte. Isso. Perfeito? Perfeito. Ele faz uma observação interessante aqui, que não basta ensinar as crianças. Olha aí, é tudo que você acabou de falar. Os elementos da ciência, aprender a governar e a conduzir como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Agora eu abro um parênteses. Como exemplo, como seria ou como será essa escola ou essa família de fato, como nos pede aqui Leon Denis e todos os nossos professores e sucessores? O que ser um exemplo básico para nós, para que os nossos companheiros e companheiras que possam compreender justamente o que nós estamos falando, o que seria essa escola, o que seria essa família em parceria com essa transformação da educação, não só no ensino, no aspecto de desenvolvimento do conhecimento. Tem como dar esse exemplo? Ou já há exemplos, de fato, no mundo em relação a essas instituições? Pois é. Nós temos N exemplos. Porque Leon Denis está entrando aqui numa questão da ética, é uma questão de ética aqui. Então, imaginemos na escola aquela professora do ensino fundamental, que tem lá seus problemas, seus aborrecimentos, enfim, e que ela vai para a escola todos os dias trabalhar, mas que ela já anda meio cansada, não está muito afim de muito esforço, e diz assim, olha, eu entro na sala de aula para dar aula. Se eles quiserem aprender, aprendem. Se não quiserem aprender, que não aprendam. Afinal de contas, eu não recebo, e aí entra a questão salarial, eu não recebo para essas coisas. Elizabeth, você está aí, daqui a pouquinho nós vamos responder a sua pergunta, tá bom, Elizabeth? Aguarda só um pouquinho. Então, nós temos que entender o seguinte. Ora, se você tem esse tipo de conduta, e em sala de aula, você dá algumas explicações, manda os alunos abrirem o livro didático, manda eles fazerem lá os exercícios, para que você consiga passar uma meia hora, mais ou menos, no sossego, no seu próprio celular, ou na porta da sala de aula, ficar batendo papo com as outras professoras, seus colegas, você não tem ética para falar de moral, para poder trabalhar a espiritualidade, humanização. Então, nós temos que fazer exatamente o contrário. É a mesma coisa dos pais. Pais que, na verdade, burlam as regras sociais, pais que burlam as leis, como vão dar a famosa lição de moral para os seus filhos? Então, Leon Denis está dizendo aqui que não basta
conhecimentos científicos. Não basta saber ler, escrever, contar. É preciso educarmos as novas gerações para que essas crianças e esses jovens sejam seres racionais, conscientes. E ele diz aqui, né, que eles precisam estar armados, porque assim, armados entre aspas, porque ele não está falando da arma de fogo, né? Ele está dizendo aqui, essa nova geração precisa entrar armada, não apenas para a luta material, da sobrevivência, de ser alguém aí na vida, profissionalmente e assim por diante, mas precisa estar preparados para a luta moral, que é a luta contra as paixões, as sensações, os desvios de caráter coletivos da nossa própria sociedade. Isso está faltando na escola e, por isso, professores, e no caso da família, os pais, precisam revisitar seus valores de vida, suas atitudes, seus comportamentos e seus exemplos perante a nova geração. Perfeito. E corrobora com o que o Denis coloca aqui no quinto parágrafo, se não me engano, de 54. Essa tarefa, está para acompanhar essa tarefa, entretanto, não é tão difícil. Olha só, olha que interessante. Quando se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Aliás, tudo que nós viemos, eu e você, Marcos, aqui, aprendendo com os espíritos e trazendo justamente as tendências, os hábitos já adquiridos, não é isso? Que desde a infância, preconizando ali todo um trabalho de educação, já desde mesmo antes do nascimento, tudo isso é um processo de educação moral. Aí, com o matrimônio, aceitamos a missão de os dirigir. Cumpramos-lo, pois, com amor, mas com amor isento de fraqueza, porque a afeição demasiada está cheia de perigos. É os limites. Uma das situações que eu digo é os limites que nós não fazemos, às vezes, na educação. Estudemos desde o berço as tendências, olha aí, que a criança trouxe, das suas existências anteriores, apliquemos a desenvolver as boas, aniquilar as más. Não lhe devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão. O não, às vezes, que nós falamos, então, devem ser normais. Ah, não vou falar não, porque isso vai criar um trauma muito grande em nossa criança. O trauma é justamente ao contrário. As dificuldades vêm justamente nos limites que não é dado. Então, não lhe devemos dar muitas alegrias. Ele continua desde logo a desilusão, para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e que não deve contar senão consigo mesmo, com seu trabalho, o único meio de obter a sua independência e dignidade. O que ele quer dizer com isso? Justamente o aspecto do eu vou ganhar dinheiro, não importa como, eu vou trabalhar, fazer o que eu quiser, não importa de que maneira eu vou ser rico, não importa. Eu, Marcos, não estou nem aí para o Marcos e para ninguém. Minha farinha no prato, meu pirão primeiro. Esse é o caso que tem. Mas será que é por aí? Essa de fato é a educação que Jesus, Papai do Céu, tem para nós, nos trazendo até hoje para pedir o amor, empatia, e ele finaliza, não tentemos desviar dela a ação das leis eternas, que as nossas leis acabam desviando justamente da lei divina. Há obstáculos no caminho de cada um de nós. Só o critério ensinará a removê-los. Ou seja, o consenso, como era o Kardec chamado de consenso encarnado, de uma educação que preconiza justamente ter o outro, se colocar no lugar do outro, pensar no futuro da coletividade, não do individual. E você colocou bem, Marcos, esse aspecto justamente da educação
que nós precisamos, de uma vez por todas, é colocar. Eu vou aproveitar o momento para a pergunta, se o nosso Tavares puder colocar da nossa amiga, que eu acho que vai ser oportuno agora. Ela faz essas observações por vários temas atuais. Vamos lá? Pode ser, Tavares, por gentileza? Vai colocar aí a pergunta da Elizabeth. Olha aí. Olá, boa noite. Como educar com a ideologia de gênero, liberação de drogas, legalização de aborto, invadindo a educação? Muito bem. É um tema da atualidade e que nós espíritas não podemos nos furtar de realizar essa abordagem. Lembremos que muitos temas vêm entrando pela educação já há muito tempo, e temas que nós gostaríamos, muitas vezes, até de ocultar dentro da escola ou da família, mas não podemos. Nós espíritas temos que encarar todas essas situações, primeiramente, com equilíbrio, de forma natural, porque todas essas discussões pertencem à nossa natureza humana, a esse momento em que nós estamos debatendo os valores que regem a nossa vida individual e que regem também a vida coletiva no âmbito da sociedade. Então, são discussões extremamente válidas. Agora, não adianta você querer discutir ideologia de gênero, drogas, aborto, etc., apenas do ponto de vista da saúde, apenas do ponto de vista da legalização ou não legalização, porque nós não estaremos levando em conta o que é mais importante, que é a questão moral que perpassa por esses temas. E o Espiritismo tem muito a conversar conosco a esse respeito. Então, se você está, por exemplo, na escola, se você trabalha numa escola e você está lidando lá com os professores, ou você é professor, está lidando com os alunos, não se furte a debater o tema. Não, em absoluto. Mas mostre o seu pensamento. Quer dizer, faça, na verdade, os outros pensar. Leve-os a questionar essas questões meramente biológicas, ou porque o aborto é uma questão de saúde humana. Também. Mas não é simplesmente uma questão de saúde humana, é uma questão moral, ligada à nossa realidade espiritual. E nós só vamos planificar isso, só vamos começar a ter entendimento quando adentrarmos a esse campo de nos considerarmos as almas imortais. Porque enquanto tivermos em mente que nós somos apenas o corpo, que nós somos apenas o biológico, nós continuaremos com problemas éticos. Então, não vamos condenar nada, vamos compreender os mais diversos pensamentos, mas precisamos ter firmeza nas nossas colocações espiritualizadas, humanizadas, para fazer um contraponto, e esse nosso contraponto ter o peso de levar as pessoas, através do raciocínio, através de tomadas de consciência, a pensar. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que até num grupo de estudo espírita que nós temos, outro dia eu estava comentando isso, eu tive um colega, na época que eu fiz o ensino médio, eu fiz o ensino técnico, então naquela época, um dos meus colegas de turma, ele já era um senhor, e nós estudávamos à noite, e ele então estava lá fazendo o curso, e ele era o seguinte, para ele, a vida se resumia a uma palavra, sexo, e mulher para ele era apenas objeto de prazer, e acabou. Esse era o pensamento dele. Ó. E aí, então, de vez em quando nós conversávamos, e eu falava com ele, olha só, mas a vida não é... Será que a vida é só isso? Será que a vida se resume a isso? E a mulher tem os mesmos direitos, por que não pode ter os mesmos direitos do homem? Por que você vê a mulher apenas como objeto? Mas ele tinha um impulso na sexualidade que ele não conseguia controlar, e aí, então, um dia nós estávamos ali conversando, tomando um café na cantina do colégio, e eu disse a ele, vem cá, olha só, você é casado, certo?
e você tem 2 filhas, então 2 mulheres, não é mesmo? Pois é, já que você diz que você vive para pegar toda e qualquer mulher, né, tá? E isso quer dizer, então, que a sua mulher, a sua esposa, pode dar para todo e qualquer homem que ela quiser. E aí ele se transtornou, porque ele não aceitou de jeito nenhum, porque aquela mulher era a esposa dele. E se alguém tocasse nela, era morte certa. Ele disse, tudo bem, tá, é a sua esposa, não podemos deixar passar isso. Mas as suas filhas, quando crescerem, forem mulheres, adultas, aí, claro, todos os homens podem pegá-las. E ele, então, mais revoltado ainda, disse, ai de quem encostar a mão nelas, eu mato um por um. E eu olhei para ele assim, que interessante, né? A regra de ouro da educação é aprender a fazer aos outros somente aquilo que eu queira que os outros me façam. Essa é a regra da educação. Mas você está dizendo assim, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Você está mais ou menos por aí. E como é que fica? Eu não entendi. Aí ele olhou para mim, Marcos, gosto muito de conversar com você, mas de vez em quando você me dá um nó na cabeça, não sei mais o que pensar. Bem, o fato de você sair daqui com um nó na cabeça é ótimo, porque é exatamente isso. Pensa, meu amigo, pensa no que você está fazendo com a sua vida e com os outros, e o que pode acontecer com a vida daqueles que você ama, se outras pessoas também tiverem a sua filosofia de vida. Então, nós temos que nos posicionar, tanto na escola quanto na família, dentro da visão que o Espiritismo nos dá da alma imortal, das consequências dos nossos atos perante a lei divina, levando então a esse entendimento que o aborto é um crime perante a lei divina, que as drogas jamais serão solução para coisa alguma da nossa vida, e que a ideologia de gênero, na verdade, está lá no Livro dos Espíritos, que o equilíbrio entre os sexos já mostra, né, o que Deus está querendo de nós, e que nós precisamos, então, ter esse equilíbrio entre o nosso psicológico e o nosso biológico. E é esse o caminho que nós temos que tomar. E sem imposição. Educação não há imposição. Uhum. Há reflexão, e pensar, e colocar no lugar do outro. As novidades são... Nós não podemos nos esquecermos do que é nosso, criação nossa, dos nossos pontos de vista, desequilíbrios psíquicos ou não, não importa. Uma coisa é o que nós pensamos e o que o outro pensa. Enquanto não houvesse respeito mútuo, estaremos aqui brigando por nada, destruindo-nos uns aos outros. A empatia que Jesus colocou foi justamente o amar ao outro, ou seja, como assim mesmo, é desejar ao outro que você queira que o outro te deseje, ou que faça a você. E aí, Marcos, vem justamente essa reflexão, então, da importância da transformação da educação. Agora, vamos voltar à história, Marcos. A educação, ela vem ao longo dos tempos, dos milênios, se transformando, seguindo a evolução que é natural do ser humano. Vamos voltar lá, quem viu o filme Sociedade dos Poetas Mortos, dá um exemplo. Uhum. Não é verdade? Olha como era a educação um tempo atrás, outros anos passado nosso. Outra coisa já mudou, as tecnologias também que vêm para ajudar. Agora, que ponto, ou essa identificação, que ponto nós, seres humanos, nos perdemos com a educação da transformação do ser, com essa visão espiritualista? Houve algum momento, nós precisamos refletir. Onde foi? Foi antes do Cristo? Foi depois do Cristo? Ou se foi depois do Cristo? Qual momento foi isso? Em que ponto deixamos de ver o outro como nós mesmos? É o sentido de família. Porque
Há pouco tempo nós estamos perdendo todo o sentido de família, do casamento, a importância de casar. Nada contra quem foi amigado. Não estou tratando. Estou tratando no sentido de aproximar, de fato, ao sentido de civilização, porque é o que nós precisamos. Mas enquanto houver discrepância de desigualdades sociais, do forte, e não do forte só ficar tentando destruir o fraco, a opressão, o escravismo que ainda vivenciamos, as guerras, por nada de palavras, jogo de sentimentos, de ideologias várias, que não levam a nada, como nos diz aqui Deus, já no penúltimo parágrafo, vou pular um pouquinho, porque ele aqui dá um fechamento muito bom, que é do 54, que diz: a educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Isso é muito profundo. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Mas, outra pergunta: que concepção exata da vida ele está colocando aqui? Eu sei que já discutimos, nós estamos falando o tempo todo, mas, mais uma vez, para ratificar o que ele nos diz, baseada numa concepção exata da vida. Muito bem. Vamos então explorar esse texto aqui do nosso Leon Denis. O que seria essa concepção exata da vida? Vamos fazer aqui um rápido histórico antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, a educação ela tinha uma base espiritualista, que se nós vermos, por exemplo, a antiga Grécia e também a antiga Roma, né, o antigo Império Romano, nós vemos que eles tinham toda uma filosofia de vida baseada numa mitologia, e essa mitologia era, portanto, uma visão espiritualista da vida. Mas era uma visão mística. Os próprios judeus, apesar da crença no Deus único, mas eles também tinham uma visão espiritualista mística da vida. Esse místico, porque não era uma visão totalmente racional, não era uma visão totalmente lógica. Quando nós temos Jesus aqui na face da Terra, Jesus nos traz uma concepção de vida racional. Ele explica quem é Deus, que Deus é Pai, Criador, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade e justiça, que há uma lei que rege toda a vida, há uma lei que rege toda a natureza. Aí ele estabelece o amai-vos uns aos outros, que é extremamente racional, o fazer ao próximo somente aquilo que queremos que o próximo nos faça, com paradigmas educacionais e numa visão totalmente espiritualizada da existência humana. E isso vai vigorar durante praticamente 3 séculos, até que vai surgir a Igreja Católica, e a Igreja Católica, pouco a pouco, foi retomando a visão mística da existência humana, e foi fechando isso em dogmas, foi fechando isso em conceitos que não podiam ser discutidos, e tirou dessa visão espiritualista da vida, ela tirou a fé raciocinada, ela tirou a razão, deixou a razão de lado. Isso perdurou por vários séculos, até que nós tivemos a vinda da Igreja Protestante, naquela esteira do Renascimento, e que vai dar origem aos livres pensadores e assim por diante. Aí nós temos uma espécie de retomada dessa visão espiritualista da educação, mas infelizmente ficou também engessada em princípios que não podiam ser discutidos, como o é até hoje. Bem, nós tivemos então os livros pensadores, os filósofos ingleses, franceses e alemães, que lançaram então o iluminismo, né, que vieram com a razão, e vieram muito forte, porque precisavam destronar esse espiritualismo dogmático,
não racional defendido pelas igrejas. Então nós saímos de um extremo e corremos então para o outro. Tira a religião para ficar a razão. Nessa esteira vão surgir várias ideologias, várias filosofias, e principalmente a partir da metade do século XIX, nós temos então uma espécie de vitória do existencialismo materialista, capitaneado por Marx e Engels, entre outros. Pelo século XX, nós vamos ter um ícone disso, ou dois, né? Principalmente, que são Jean-Paul Sartre e Henri Marcuse. Mas essa vitória foi apenas aparente, porque era preciso derrubar aquele Deus irracional, era preciso derrubar aqueles dogmas que não podiam ser discutidos e que a ciência já estava mostrando que eles não tinham nenhum tipo de base. Então, o ser humano, desiludido por esse espiritualismo místico, ele foi para o materialismo, para o individualismo. Mas nós sabemos, né, Ronaldo, que materialismo e individualismo não conseguem preencher os nossos anseios. Aí vem o Antoine de Saint-Exupéry, esse grande literato, para dizer para nós, lá, na voz da raposa, lá, o essencial é invisível aos olhos. E esse essencial é a alma imortal. Aí nós chegamos no que o Leon Denis quer dizer aqui. Termos uma concepção exata da vida. Ou seja, que nós não estamos aqui na Terra apenas para nascer, viver e morrer. Nós somos mais do que isso, porque somos essas almas imortais, esses espíritos que pré-existem, que sobrevivem à chamada morte e que têm como destino a perfeição. E ele é taxativo. A educação baseada nessa concepção existencial, essa educação vai transformar a face do mundo. Essa é a visão de Leon Denis. Gostei muito é isso aí. Olha o ponto de partida de onde está surgindo justamente esse divisor de águas em que vê essa deturpação da educação. Um puxa de um lado, o outro puxando do outro, e vem a ciência ou a religião brigando por que espaço, afinal de contas. Onde está, de fato, o ser humano nesse jogo todo? A não ser por alguns interesses egoístas de homens inteligentes de cada época que deturparam, com certeza, para levar a massa pelo cabo cabresto e fazendo o quê? Uma lavagem cerebral, tanto no aspecto científico quanto no aspecto de religião, falseada, tirando o verdadeiro sentido da religião, que é religar-se a Deus, e do sentido verdadeiro da ciência, de observação, de pesquisa, de ir a campo da verificação e etc. E aí, Marcos, olha que beleza no último parágrafo, que ele fala: todas as chagas morais são provenientes da má educação. E quem é que faz essa má educação? O homem. Sim. Em todas as suas épocas. Ah, mas foram livros escritos ruins? Não, propriamente dito. Até porque de alguns livros que você tem que pesquisar e ter o crivo da autonomia e da criticidade, que é o que falta justamente neste processo ensino-aprendizagem. Aí ele coloca reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Chegou aonde nós queríamos. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. E aí voltamos, me perdoe, meu querido amigo, ao nosso Mestre Jesus. Com certeza. Ame-se, não julgue para não ser julgado. Vê a trave que está no outro, mas não vê a trave que está no seu.
São questionamentos que precisamos fazer nesse aspecto de levar a família, não a religião, mas a religiosidade, como já disse, as instituições de ensino, os aspectos da espiritualidade, da vida futura, em que eu, saindo dali para um mundo, como um futuro gari, como um futuro vigia, ou um presidente de um país, eu tenho que pensar e agir em bem da coletividade. É o bem para todos, não para apenas uma parte da sociedade. Mas esse pensar, essa transformação de pensar e agir na sociedade, pela sociedade. Porque dá a impressão que hoje em dia a escola está fechada em si mesma apenas para agir como engenheiro, como filósofo, como médico, para esse aspecto. Entra um cliente, vou construir, se cair, caiu. Vou assistir ou atender no cliente, mas não olho nem para ele. Faço o remédio, como isso aqui está tudo certo. Vou fazer uma cirurgia, por exemplo, ou como professor, como educador, que, como você disse no início, estou chateada, minha vida já está, olha, pode sair, você nem entrou, nem falou comigo, mas você está agindo também de uma outra forma. Quer dizer, é todo um processo, são vários questionamentos. E repetindo aqui, não há uma receita de bolo. Os caminhos possíveis são vários, como ele está dizendo aqui, mas um só é a base que ele serve, é o amor, é a vida, a preparação do futuro, esse alicerce da humanização e da espiritualidade de forma consciente, como ele está falando. Lembremos de que a sabedoria consciente consiste em nos tornarmos melhores. Reforma íntima. Eu tenho que melhorar, eu não tenho que transformar o Marcos. O Marcos tem que se transformar como eu vou me transformar através dos exemplos uns dos outros. Nesse carinho, nesse respeito das ideias, eu posso discordar, o Marcos discordar, o tempo que quiser. Sem brigas, sem discussões, mas tem algo em comum. Sempre há algo em comum na discordância, mas da discussão, do debate, vai sair o quê? A luz, não é isso que diz a grande filosofia? Então, Marcos, eu penso que você deu um grande passo aí agora, quando nos fez um breve histórico da situação. Então, a humanidade, entre a ciência e a religião, elas precisam ainda se fortalecerem umas com as outras. Não só a razão, não só o coração, mas pensar e agir na coletividade, sair do marasmo, da mesmice e se fechar em si mesma. As duas asas caminham juntas. Discussão e emoção. Sentimento, que é o amor. Ronaldo. Leon Denis, com base, então, no pensamento espírita, ele deixa muito claro, né, que é preciso, sim, claro, instruir, né, a nossa juventude, esclarecê-la, permitir o seu desenvolvimento intelectual, mas que somente isso não basta. É preciso, como ele coloca aqui, né, que falemos ao coração dos nossos jovens. Ou seja, há uma necessidade muito grande de sensibilizarmos e despertarmos os sentimentos, esse conjunto de qualidades morais que muitas vezes está adormecido, está abafado por essas ideias egoístas e materialistas. Então, esse é o grande trabalho. O Espiritismo não veio ao mundo para colocar a ciência de lado. Não. O Espiritismo veio, na verdade, com base na ciência, veio reviver o cristianismo, veio reviver os ensinos morais de Jesus, tirando deles essa visão mística, dogmática, fechada em princípios. Como nos lembra Allan Kardec, lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo,
há um terreno em que todas as religiões e todas as filosofias se encontram e onde realmente não há discussão. Os ensinos morais de Jesus. E é isso que está faltando. Porque nós não queremos transformar as nossas escolas em igrejas, em centros religiosos. Não é nada disso quando falamos em espiritualidade na educação, quando falamos da necessidade de discutir a nossa realidade, alma, e a imortalidade dessa alma. Nós estamos apenas colocando a necessidade que existe na escola e também na família de educar o ser humano alma, corrigindo as imperfeições que essa alma ainda traz consigo, despertando o potencial divino que essa alma possui, mas isso não é alienante. Nós não estamos tirando esse ser da sua realidade individual, nem da realidade social em que ele está inserido. Mas vamos dar os instrumentos do qual ele necessita para fazer a sua transformação íntima e assim poder, paulatinamente, fazer a transformação das estruturas sociais, das ideologias, das filosofias que regem e mantêm essa estrutura. É um trabalho de longo curso. Com certeza. A educação não tem o poder de resolver as coisas de uma hora para outra, de um dia para o outro. Não, isso é uma ilusão. A educação é um processo. Então, de geração em geração, na medida em que vamos trabalhando essa concepção existencial da alma imortal, nós vamos corrigindo os nossos desvios e vamos entrando para o campo da solidariedade, da fraternidade, da pacificação, da ética, da nossa humanização e espiritualização. Agora, uma coisa nós já sabemos, não é, Ronaldo? Quanto mais adiarmos isso, quanto mais considerarmos, não, mas esse é um trabalho difícil, atualmente não dá para executar, quanto mais nós vamos protelando esse processo, mais complicada vai ficando a sociedade humana. Mas Deus não nos abandona, e através da reencarnação, vai nos enviando aí os espíritos missionários espalhados por este mundo, que vem nos alertando, que vem fazendo obras, mostrando essa realidade, fazendo um apelo à nossa sensibilização. E o Espiritismo, que é uma verdade, ele, por mais que seja atacado ou mal compreendido, o Espiritismo não cessa de crescer e de se espalhar pelo mundo, porque ele está baseado na verdade. A verdade é que todas as filosofias e todas as religiões haverão um dia de encontrar e se encontrarem com ela, que é a verdade da imortalidade da alma, da vida futura, que continua após a morte, e dessa nossa destinação para a felicidade. Então, perseveremos. Nós temos que continuar. Leon Denis escreveu esses textos na entrada, no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, são textos, a introdução que está em Um Problema do Ser, do Destino e da Dor, e este capítulo 54 do livro Depois da Morte, são textos que estão conosco há mais de 100 anos. Mas isso pouco importa para nós. Nós temos o tempo como nosso aliado trabalhando. E isso é que é importante. E nós temos no Espiritismo uma literatura voltada à educação de diversos autores, literatura essa que está nos chamando e que nós precisamos conhecer. E como, vamos aproveitar aqui que nós estamos indo para o final do programa, eu vou mostrar aqui na tela, porque eu tenho diversas obras voltadas para a educação e foi solicitado de começar a mostrar essas obras, e deixa eu falar logo a todos aqueles que estão nos acompanhando, porque eu não ganho um centavo sequer com esses livros, porque todos esses livros têm os direitos autorais doados para as respectivas editoras espíritas e que utilizam, então, a receita para manter as suas atividades, também auxiliar a instituições beneficentes.
Mas esse aqui foi o primeiro livro sobre educação que eu lancei. É uma publicação da Casa Editora O Clarim, queridos companheiros lá de Matão, no estado de São Paulo, que é o Visão Espírita da Educação, onde os nossos telespectadores vão encontrar toda essa temática que nós discutimos hoje aqui, também desenvolvida em vários capítulos, e onde eu apresento a necessidade da educação dos sentimentos. Então, quem quiser adquirir o livro Visão Espírita Educação, pode adquirir diretamente lá com a Casa Editora O Clarim, na internet, ou nos principais revendedores aí de livros espíritas. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer. Tem o livro, tem vídeos, tem Leon Denis, e vai por aí afora, e nós vamos, então, paulatinamente, construindo, né, essa sociedade do amanhã, mas fazendo no hoje, porque não podemos mais adiar a educação moral, a educação do espírito. Perfeito. Marcos, chegamos ao final e a frase que gostaria de encerrar é o final do texto. Lembramos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores, unirmos as nossas forças em prol de nós mesmos, do ser humano como um todo, do espírito imortal, do espírito integral, como podemos falar na educação, que está ali todas as aptidões, as habilidades, que precisam ser desenvolvidas na sua mais pureza, como instrução, o desenvolvimento do conhecimento, com toda a certeza da instrução, mas também pelo amor, do sentimento e da moral, da reforma que precisa ser feita dos valores, esse resgate dos valores humanos. Que Jesus os abençoe, muita paz, gratidão pelo carinho e atenção, e desculpa pela falha técnica que está acontecendo, mas estou aqui. A voz de vocês que estão me vendo, muita paz, e que Jesus os abençoe. E gratidão a todos pelo carinho. Obrigado, Marcos. Nada, Ronaldo. O nosso querido Ronaldo, que hoje ele deu uma de espírito comunicante, que ele ficou invisível apenas falando conosco aí através do áudio por causa do problema técnico da internet. Mas foi muito importante a sua participação aqui, como sempre, toda segunda-feira. Precisamos ainda realizar muita coisa no campo da educação. Leon Denis nos fala que, na verdade, precisamos fazer uma grande revolução e que precisamos transformar todas as nossas instituições humanas, sejam elas as escolas de todos os níveis, sejam elas as igrejas. Então, um trabalho profundo que vai levar tempo, mas que, paulatinamente, nós estamos realizando. Nós, os espíritas, e aqueles outros que estão ligados desta ou daquela maneira à espiritualidade e que vem trazendo, então, novas concepções, um novo pensar para todos nós sobre a vida. Importante é perseverar, é confiar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, nos bons espíritos que não nos desamparam e continuar essa tarefa gloriosa, maravilhosa de nos educarmos para podermos melhor educar esses espíritos que reencarnam como nossos filhos, como nossos netos, como nossos sobrinhos ou como nossos alunos lá no ambiente escolar. Vamos para a frente, cada vez mais, e aqui o nosso programa Espiritismo e Educação, toda segunda-feira, 8h30 da noite, vai trazendo esses textos, esses autores, provocando reflexão, o pensar, para que possamos ter um mundo melhor. Um grande abraço a você que ficou conosco até hoje, que vai assistir o nosso vídeo lá no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz e que possamos nos encontrar com bastante paz e amor, que é o fundamento da educação, na próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.